fazer esse exercício? Chegaram num resultado que vocês acreditam ser satisfatório? O coeficiente de Joule-Thomson vai ser positivo ou negativo? Bem, vamos fazer juntos, então, ver se vocês, conferir se vocês conseguiram realmente fazer o exercício e quais foram os maiores problemas para essa execução. Então, o que a gente quer? Queremos o coeficiente de expansão de Joule-Thomson. Nesse momento, não é mais a pergunta de qual é a temperatura. Nós queremos o coeficiente de expansão de Joule-Thomson. E o que é esse coeficiente? É a variação de temperatura sofrida em função da variação de pressão num processo isentálpico. Por isso que nós estamos aqui representando o processo por uma válvula. A gente sabe que válvula é um processo que vai acontecer dentro dela isentálpico. Então, esse vapor, ao ser passado por uma válvula, ele vai ocorrer em processo isentálpico. E nós vamos poder avaliar qual foi o coeficiente de expansão de Joule-Thomson. Pensando nisso, nós temos as condições de entrada, pressão e temperatura, como nós temos duas variáveis, uma substância pura que não tem reação química, não tem efeitos externos, gravitacionais muito intensos ou de forças eletromagnéticas, esse tipo de coisa. Duas variáveis são suficientes para determinar o estado termodinâmico. Então, a gente conhece o estado termodinâmico do vapor antes de passar pela válvula. Vamos fazer esse exercício muito similar ao que nós já fizemos anteriormente. A válvula é nosso volume de controle, regime permanente, variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Lembrando que essas variações de energia cinética e potencial é do fluido macroscopicamente, e não aquelas energias cinéticas e potenciais que a gente estava falando até o nosso outro encontro, que eram microscópicos, eram intermolecular. Aqui a gente está falando do fluido macroscopicamente, como se a gente estivesse vendo o fluido como um contínuo. Não há trabalho de eixo em nenhuma das válvulas. O trabalho que existe a gente já viu lá quando conceituou o experimento de Joule-Thomson, é um trabalho de puxa-empurra que foi acoplado à entalpia. O processo é reversível, a gente está considerando, adiabático, e o fluido de trabalho é vapor d'água. Pensando em tudo isso, como que a gente pode fazer? Nós vamos, nessas condições estabelecidas, de 600 graus Celsius e 0,8 megapascal, na tabela de vapor, que foi o caminho que se pediu para fazer, vamos detectar que essas condições estão vapor superaquecido, então essa temperatura está acima da temperatura de saturação, para 0,8 megapascal, e percebemos que a entalpia nesse ponto é de 3.699,4 kJ por quilograma. Na saída, a 0,6 megapascal, nós vamos com essa entalpia procurar qual é a temperatura que se enquadra. E a gente vê que se pegarmos temperatura de 500, ela está inferior, e se pegarmos a temperatura de 600, ela está um pouco superior. Fazendo essa interpolação, entre 500 e 600 a 0,6 megapascal para descobrir qual é o ponto que tem exatamente essa entalpia, a gente vai perceber que a temperatura é muito próxima de 600, já que é 3.699, 3.700, é 599,3. Ou seja, a variação de temperatura deu menos que 1 Kelvin. É uma variação bem pequena. E por que será que isso aconteceu se não tinha acontecido, um ΔT tão pequeno assim, quando a gente olhou o vapor numa outra condição? Isso a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas eu gostaria que vocês ficassem antenados com isso. Para calcular o coeficiente de expansão de Joule-Thomson, então nós vamos pegar o ΔT e o ΔP. A variação de temperatura foi de 0,2 megapascal, negativo, já que 0,6 é a saída. E a variação de temperatura também foi negativa, 0,69. E isso dá um coeficiente de Joule-Thomson positivo, porque aqui os sinais vão se cancelar. Então, é 0,34 Kelvin por bar. O que significa isso? Que a cada bar, um bar de pressão que cai, a queda de um bar vai provocar 0,35 aproximadamente Kelvin de diminuição de temperatura. Esse é o coeficiente de expansão de Joule-Thomson. Ele nos dá uma quantificação de qual é a queda de temperatura que esse fluido vai sofrer ao passar por essa válvula. E eu consigo prever, por exemplo, casos como aquele que a gente acabou de ver de congelamento de válvula. Se eu sei a que temperatura
aproximada ela vai chegar ao final ao passar pela válvula, eu consigo prever se vai ter congelamento de válvula ou não. E a gente percebe que, então, o fluido, o vapor, que a gente acabou de analisar, está aqui dentro dessa faixa onde o coeficiente de Joule-Thomson ainda era positivo, apesar de estava bem baixinho, né? Ele estava num valor ali, mudando a temperatura, num valor muito baixo. A gente viu que ele, muitas vezes, tem um valor mais alto. Pensando nisso, agora a gente consegue olhar um pouco para esse gráfico, onde eu tenho o coeficiente de expansão de Joule-Thomson pela temperatura. Aqui, todas essas linhas, esses fluidos estão à pressão atmosférica. Então, todos eles estão submetidos à mesma pressão. Quando varia-se a temperatura, a gente tem uma alteração do coeficiente de expansão de Joule-Thomson. Então, ele não é uma constante para o fluido o tempo todo. Ele tem uma variação mesmo a um bar, né? O nitrogênio tem horas que vai se comportar como gás ideal, porque ele vai ter um coeficiente de expansão de Joule-Thomson 0, não há variação de temperatura perceptível, mesmo com a variação de pressão. Então, a gente tem um coeficiente de Joule-Thomson 0. Tem horas que esse coeficiente de Joule-Thomson vai ser negativo, vai estar aqui abaixo de 0, então a diminuição da pressão vai provocar um aumento da temperatura. E tem horas, em temperaturas menores que 500 graus, ele vai acabar se comportando como a maioria dos fluidos como todos os fluidos que a gente viu, com a diminuição de pressão provocando uma diminuição de temperatura, porque o coeficiente de Joule-Thomson positivo. Quanto mais alto ele é, maior a variação de temperatura que vai provocar. E faz sentido, né? Porque se a gente tiver numa temperatura mais baixa, mais próximas estão essas moléculas. Então, mais intensidade dessas forças intermoleculares existe, maior o efeito da variação de temperatura a gente vai perceber. Nós vemos, por exemplo, o hélio, é uma substância que praticamente o tempo todo, né, porque só para temperaturas abaixo de 50, 60 Kelvin, que ele vai ter um comportamento positivo, porque até menor. Ele sempre vai se comportar em condições normais como o inverso do que a gente viu. Por isso que a gente não vê muitos exemplos, porque o hélio não é uma substância que é comumente usada industrialmente, mas ele se comporta com o coeficiente de Joule-Thomson negativo. Então, um aumento, uma diminuição da pressão vai provocar um aumento da temperatura, coeficiente de Joule-Thomson negativo. E isso em função dos seus efeitos quânticos, da sua estrutura mesmo molecular. O CO2, nós percebemos que ele tem um comportamento positivo ao longo, né, de toda a temperatura analisada, que foi até 1000 Kelvin. Esse é um exemplo de um simulador também, que está passando por uma válvula, e ele tem fluidos diferentes, são aqueles fluidos que a gente já mostrou no gráfico, e ele está apresentando, olha, variações de pressão, está passando por uma membrana, a pressão a 5 megapascal, e aqui a 0,05. E percebe que a variação de temperatura não é muito alta. Agora ele passa para uma outra condição, o CO2 ainda, ele vai aumentar a espessura dessa placa, dessa membrana, desculpa, e vamos ver que a queda da pressão foi bem maior e teve uma queda de temperatura, olha lá, conforme ele vai mexendo na espessura, vai tendo uma diminuição da pressão e, consequentemente, uma diminuição da temperatura. Quando ele aumenta aqui a temperatura, vai chegar uma hora que essa temperatura são praticamente iguais, mesmo a variação da pressão sendo bem grande. Isso se faz porque eu tenho um aumento da energia cinética molecular a ponto de poder desprezar essas forças atrativas. Então, a gente percebe, olha, que o CO2, em muitas condições, ele acaba tendo uma variação de temperatura muito pequena ao passar por essa restrição. Sobre tudo isso que nós vimos, então, o que a gente pode considerar sobre a temperatura do fluido ao passar por uma válvula? Ela vai aumentar em algumas vezes? Ela vai diminuir? Ela vai permanecer constante? Nós percebemos que todas elas são possíveis e que vai depender da condição do fluido e do tipo de fluido, principalmente.
Então, o que nós podemos agora já tirar como padrão? Sempre que nós tivermos com um gás que pode ser considerado naquela condição um gás ideal, a sua condição permite que a temperatura permaneça constante. Por quê? Porque o coeficiente de Joule-Thomson, a variação de temperatura que ele sofre com a variação de pressão é insignificante. O coeficiente de Joule-Thomson vai a zero. Então, não há variação de temperatura, mesmo que a pressão varie, porque um gás ideal ele não sente, né, os efeitos das forças atrativas que nós estamos desprezando em função da alta temperatura que esse fluido se encontra e da baixa pressão. A maioria dos fluidos de trabalho vão ocorrer como os exemplos mostrados. Vão ser proporcionais. Diminuição de pressão provoca diminuição de temperatura. Então, o fluido, ao passar pela válvula, tem diminuição de pressão, consequentemente, diminuição de temperatura. Mas vão ter fluidos, e nós já vimos ali pelo gráfico, onde uma diminuição de pressão vai provocar um aumento de temperatura. Para nós vermos um exemplo como esse, eu proponho a execução desse exercício. Ele foi tirado do livro Van e Visp, é o exemplo 6.3, onde um gás, e ele diz que o Cp do gás é uma constante, ele está usando a teoria cinética dos gases para poder conceituar esse Cp, né, para esse gás, como 7 meios de R, pela equação de Van der Waals. Apesar de estar usando essa conceituação simplista para o Cp, ele está dizendo que esse gás não pode ser considerado ideal e precisa de uma equação cúbica para poder representar o seu comportamento. Está usando as equações mais simples, a equação de Van der Waals, mas está dizendo que é necessário uma equação de melhor representação das forças intermoleculares para poder modelá-lo. A equação de Van der Waals tem duas constantes, A e B. Ele deu os valores dessas constantes, uma vez que a gente não conhece quem é esse gás. A vai ser 0 e B vai ser 150 centímetros cúbicos por mol. Ele atravessa uma válvula em estado estacionário, deu as condições de entrada, 10 bar e 30 graus Celsius, e sai a 1 atm. Quero saber qual é a temperatura de saída. Vocês sabem fazer um exercício como esse? Já viram equação de gases ideais e reais? Imagino que sim, né? Desde fisicoquímica vocês veem equações de gases ideais, para quem não tem aula de fisicoquímica, vem termodinâmica. Então, o que nós sabemos por enquanto? Que a equação de Van der Waals tem essa modelagem, se vocês não lembram, né? Onde a gente agora faz jus às forças intermoleculares com o coeficiente A, e ao volume das moléculas que a gente despreza pela teoria cinética dos gases pelo B. Então, nós temos essa equação, temos as constantes. Eu gostaria de propor a vocês que vocês tentassem fazer esse exercício e a gente vai voltar, né, no próximo explicando sobre como fazer esse exercício, como que se dá esse equacionamento, para que, caso vocês não tenham o hábito de trabalhar com equações mais complexas do que a equação de estado dos gases ideais. Bom trabalho e até daqui a pouco.